E aí, galera, hoje vamos fazer só aqui no Insta. O YouTube deu pau aqui, cara, não carregou nem a internet, choveu aqui, a internet cai. Incrível, incrível. Aí a gente vai então fazer por aqui mesmo. E aí, Neto, tudo bem, cara? A gente vai hoje não vai fazer no YouTube. Depois a gente sobe lá no YouTube essa direitinho. Eu vou até aqui colocar para gravar, para ficar mais fácil, mas é a vida, às vezes acontece, não tem o que fazer. A gente vai fazer aqui hoje, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar resolvendo questões. Gente, antes da gente começar, avisa aqui, pessoal aqui do time, coloca lá no Insta que a gente está hoje aqui no Instagram, ao invés de estar na outra plataforma de vídeo, né? Porque simplesmente a minha internet decidiu não funcionar e o YouTube não carregou de jeito nenhum. Mas vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como estudar resolvendo questões. Acho que a grande questão, né, a gente estudar de como estudar resolvendo questões, o grande ponto de como estudar resolvendo questões é que basicamente acho que todo mundo sabe que é importante resolver questões. Todo mundo sabe que é importante entender como que o assunto cai, todo mundo sabe que é importante não se preparar unicamente pelas apostilas. Mas na nossa live de hoje eu queria trazer um ponto mais estratégico para vocês. Não quero falar de quantas questões tu vai fazer, mas eu queria falar de um porquê fazer isso. Será que faz sentido para mim fazer isso? Será que faz sentido para mim olhar e fazer questões? Eu faço quando? Eu faço qual intuito? Se eu mudo o intuito, permanece o mesmo jeito de fazer aquela coisa? Se eu mudo o intuito, muda a forma que eu deveria estar fazendo aquilo ou ela continua a mesma? Acho que os maiores erros, assim, a gente poderia começar com os maiores erros. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar resolver uma questão, né? Eu diria que o principal de todos é fazer questão apenas para revisar. Outro, a gente olha e fala assim, tá, eu vou fazer questões porque cai na prova, a minha prova é por questões, eu tenho que fazer questões. Gente, quando eu olho para a questão e eu falo, vou fazer questões apenas porque eu tenho que revisar, eu estou pegando uma baita ferramenta e estou usando um pouquinho dela. Tipo assim, Matheus, tá errado. Não tá. Não tá. Seria como fazer churrasco só com entradinha. Cara, é bom, mas falta um negocinho. É melhor do que não fazer churrasco. Também é melhor do que fazer churrasco só de legumes, né? Como é melhor do que... também não seria tão bom fazer churrasco só de picanha. Eu descobri isso na prática. Uma vez eu fui no meu aniversário, estava em São Paulo, né? Tem uma diferença de preço gritante, exorbitante entre comprar carne no Ceará e comprar carne em São Paulo. E eu tinha acabado de mudar para São Paulo, aqui, parênteses total aqui. E a peça da picanha era algo em torno de menos de R$40. E aqui no Ceará uma peça de picanha tipo R$100. Eu falei assim, caramba, velho, tava muito barato, eu decidi fazer um churrasco só de picanha. Aí foi quando eu descobri que as pessoas não gostam de churrasco só de picanha porque falta entradinha, falta um monte de coisa, mas a minha percepção era, caramba, velho, só picanha. Então às vezes a gente acha, cara, mas essa é a melhor parte do churrasco, a melhor parte pra ti. Ela não compõe. Matheus, então tu tá me dizendo que fazer revisão é a picanha do churrasco? Pior, eu tô dizendo que não é. Agora você me pegou, Matheus. Fazer a revisão não é a melhor forma de... Aí que não é a melhor forma de utilizar as questões? Não. As questões, elas têm um porquê eu entrar nelas, porquê fazer, porquê eu vou utilizar essa estratégia. Então a gente tem que parar de utilizar o fazer questões como uma etapa óbvia
e tipo assim, de estudar, cara, é óbvio que depois de eu ler a apostila, eu vou fazer questões daqui 7 dias para revisar. Então, ou então aquele que a galera usa, né? 1-3, como é? É 1-7, 15, 30. É óbvio que eu vou fazer isso. É óbvio assim, viu? Então, Matheus, como que eu deveria estar utilizando questões para estudar? Primeiro a gente tem que entender que uma coisa conhecida como efeito teste. Existe o efeito teste e existe, hoje em dia, tô como hobby, tô plantando uma horta aqui em casa. Cara, eu acho muito legal, tô aprendendo, etc. E você aprende que, cara, se você não cuidar da terra e só jogar a semente em cima, ela seca e morre, né? Então, você tem que fazer um buraquinho na terra para colocar a terra lá dentro, a semente lá dentro e depois tampar. Então, quando eu olho que eu vou fazer questões, eu tenho que pensar em 3 momentos distintos no meu estudo. De cara, tem mais, mas de cara, 3 momentos em que o próprio fato de fazer questões é diferente. Então, eu vou retomar a pergunta da live. Por que estudar fazendo questões? Por que estudar fazendo questões? O primeiro ponto do porquê estudar fazendo questões seria o bom e velho saber se eu sei ou não este assunto. Matheus, mas será que questão é a melhor forma para me dizer se eu domino ou não esse assunto? Cara, porque eu tenho certeza que eu não domino. Será? Eu já conversei com vários alunos que eles olham para mim e falam: Matheus, eu tirei 8, tirei 9, tirei 90% de acerto num teste diagnóstico, no nivelamento. E mesmo assim, eu tenho certeza que eu não domino esse tema. Eu normalmente olho para a pessoa e falo: cara, tudo bem, tu pode não dominar, mas do jeito que cai na prova é esse. Se tu for estudar, é por algum outro motivo. Para a tua prova, tá safe. Será que tu quer algo mais? Será que tu quer aprender alguma outra coisa para a prova? Porque é assim que esse assunto cai. Então, logo de cara, tu vai olhar, tá, será que eu domino o suficiente esse assunto para o jeito que ele cai em prova? Não é se eu domino ou não o assunto, é se eu domino ou não o assunto para o jeito que ele cai em prova. É uma diferença significativa. Eu não quero só saber se eu domino ou não, eu quero saber se eu domino ou não do jeito que ele cai em prova. Entendeu a diferença? Então, eu posso falar assim: ah, eu não domino, mas eu domino do jeito que ele cai em prova. Ou, cara, eu não domino como ele cai em prova, mas eu manjo no dia a dia. Ou, eu domino como ele cai em prova e eu manjo no dia a dia. Então, não é binário. Tu tem que saber primeiro como que ele cai em prova e se tu domina o jeito que ele cai em prova. Então, o teu primeiro elemento é, antes mesmo de estudar o assunto, tu tem que fazer questões para saber como que isso é cobrado. Vocês já perceberam, isso é uma coisa que a gente escuta ou deveria escutar desde a época de escola, que você aprende mais em uma aula quando você tem dúvidas na aula. Então você deveria estudar antes da aula, para vir com dúvidas. Cara, quem tem tempo de estudar antes da aula para vir com dúvidas? Já é tão difícil só ficar em dia. Quem dirá estudar para ficar, não ter dúvidas, concorda? É difícil, velho. É difícil. Não é qualquer um que consegue, não. Mas eu vou olhar assim, tá. Digamos que eu faço um cursinho. Como que eu sei naquela aula de 2 horas o que eu deveria estar prestando atenção? Ah, Matheus, eu confio no cursinho. Mas é que o cursinho, ele tem uma linha de raciocínio, tem uma didática da aula. Eu não estou nem falando mal da aula não, viu? Hoje em dia tá com aquele negócio, se você fala, cara, alguém chegou e me disse que essa caneta é azul. Alguém vem e fala assim, cara, eu quero caneta vermelha. Estão me vendendo essa. Eu compro, eu falo, cara, não, eles estão dizendo que é azul. Fala, pô, tu tá falando mal deles? Fala, não, velho, só estou dizendo que ele disse que a caneta é azul, tu tá querendo caneta vermelha. Então, tu vai para a aula, tu tem que entender qual a proposta da aula. A aula ela tem um fluxo completo. Não importa o que tu domina ou não domina, a aula vai ser dada a mesma, tanto para quem não entende nada, quanto para quem tem uma pequena dúvida pontual. O problema é que se tu não entender nada, a aula vai ser ótima para ti. Mas vamos convir quantos assuntos tu chegou agora aqui, a véspera da residência, e não entende nada. É muito pouco. É muito pouco. São pouquíssimos assuntos que tu não entende nada. A maioria tu entende alguma coisa.
A maioria tu vai olhar e fala assim, eu entendo o começo, eu não entendo o fim, eu entendo o tratamento, eu não entendo o diagnóstico, eu não entendo as complicações, eu não entendo o diagnóstico diferencial, não sei, mas algo tu sabe, afinal de contas, 6 anos de faculdade de medicina não foram só balada, né? Sim, espero que não tenha sido. Então tu vai olhar e falar assim, beleza, como que eu sei onde naquela aula eu vou prestar mais atenção? Eu lembro que quando eu estava fazendo eu fiz aquele curso de emergência da Manoli, né? Assim que me formei, acho que na época era um dos únicos que existia. E as aulas eram muito extensas, muito extensas. E eu olhava, eu escutava a aula lavando louça. Pô, Matheus, tu tá desatento? Eu falei, não, eu não tô desatento, eu tô querendo ver se eu preciso não assistir essa aula. Porque não tinha um mecanismo antes de eu saber se eu precisava ou não saber o que estava ali. Então, a questão vinha depois da aula, eu não podia saber antes. Então, não tinha uma apostila com questões para testar. Eu não tinha como saber se eu precisava ou não assistir a aula apenas. Eu só conseguia saber isso depois de ter assistido a aula. Então, aquele negócio, pô, velho, eu podia não ter assistido essa aula. Eu falei, então eu já sei. Eu vou assistir essas aulas com menos atenção. E depois assistir de novo. Mas, cara, isso perdi um baita tempo. Eu tô te dizendo que porque tu deveria fazer questão antes da aula para ganhar e otimizar tempo. Para aprender mais na aula. Ou não assistir a aula. Porque se a primeira resposta for eu já domino este assunto, não tem outros assuntos que tu precisa dominar? Não seria mais produtivo e estudar aquele negócio que tu ainda não domina do que estudar um pouquinho mais do negócio que tu já domina? Não vai ter um grande incremento. Sei lá, cara, tu domina hipertensão, vai até tratamento terceira linha. Assim, tu pega, mas tem uma questão lá que pegou um negócio de uma interação medicamental e falou, pô, eu tenho que ir lá e dominar isto. Só caiu uma vez nos últimos 5 anos. Será que parar e estudar isso vai trazer um incremento de nota? Como, pô, tu foi mal em pneumonia. Não era melhor ir dar uma aula em pneumonia e rapidamente tu vai acertar metade das questões de pneumonia que apareceram na tua prova? Não é melhor? Não parece mais sensato? Então, o primeiro motivo, o porquê estudar fazendo questões, é para saber se eu preciso ou não ver esse tema antes de gastar o tempo vendo esse tema. A gente utiliza a metodologia de 2 formas distintas. Uma delas, eu pego a primeira forma delas, eu pego todos os assuntos e traço um mapa de estudo. A segunda forma eu estou fazendo um cursinho que tem aula com cronograma. Então, antes de achar aquela aula, eu posso me testar com isso. Matheus, mas e se a resposta for não? Não perdi tempo? Aí, neste caso, era melhor ter feito direto a aula, né? Então, não. Porque tu não tinha dúvidas. Lembra que eu falei que tu deveria estudar antes para ir com dúvidas? Você tem que estudar muito para ter dúvida. Mas se tu faz questões, as dúvidas elas já aparecem. Fala, pô, por que esse tratamento é desse jeito? Por que esse caso clínico é desse jeito? Por que isso foi cobrado desse jeito e não daquele? Então, o próprio fazer questões, o próprio errar questões, já te mostra as tuas deficiências. Então, tu já vai para a aula com perguntas a serem respondidas. Tu já vai para a aula com perguntas a serem respondidas. E esse mecanismo de tu ir para a aula com perguntas a serem respondidas faz com que tu fique muito mais atento na hora da aula e aprenda muito mais. Concorda comigo? Então eu vou fazer antes de estudar, para saber se eu preciso estudar ou não. Se não, ótimo, só jogo na revisão. Se eu preciso estudar, bem, agora eu já sei quais são as minhas dúvidas reais, eu vou estar mais atento. Aí tem o segundo momento. Matheus, eu vou fazer isso e vou revisar. Mais ou menos. Quem é que acha que estudar é ler a apostila? Pô, ler a apostila, entendi, estudei. Estudar. Será que estudar é apenas isso? Não te parece que estudar é algo a mais? Não te parece isso? Eu tenho uma frase, né? Se é para estudar errado, é melhor ir ver Netflix. Eu tenho um aluno que chega pra mim e fala assim, não, Matheus, cara, eu tô estudando jeito A, B e C e não tá funcionando, não tô aprendendo nada, mas eu gosto muito desse jeito de estudar. Eu não quero mudar o método. Eu normalmente tenho o máximo. Eu falo, cara, estudar não é muito agradável. Você estuda pra aprender. Aí tipo assim,
Quando você tá fazendo dieta, você não faz dieta porque aquela comida é muito gostosa. Você faz dieta porque você precisa emagrecer. Quem quer o meio, quem quer o fim, quer o meio, né? Mas beleza, mas você quer o fim. Tu não faz dieta por fazer dieta. Tu não estuda por estudar, para se esforçar. Cara, esforço e movimento é mesmo que nada. Por isso que eu digo, se tu tá... É questão de sentimento. Eu estou me esforçando. Vai ver o filme, velho, pra tu ficar relaxado. Ah, Matheus, mas aí eu nunca vou evoluir. Eu falo, não, mas isso é uma máxima. É que não tem muita diferença entre estudar errado e ver um filme. Os dois são perda de tempo. Ainda tem um negócio, quando tu vê um filme, tu ganha alguma cultura, tu se diverte, descansa, depois do dia baita puxado. Quando tu estuda errado, tu perde teu tempo de descanso, fica frustrado, se considera burro, e aí dura pra porra nenhuma. Tipo assim, pra quê, velho? É pra estudar errado? Vai ver Netflix. Vai ver Netflix sem medo. A não ser que tu decida começar a estudar certo. Então, estudar tem como finalidade aprender. Estudar não tem como finalidade mostrar para teus pais que tu está estudando. Estudar não tem como finalidade ficar cansado. Ficar cansado, inclusive, é um inconveniente de se estudar. Era melhor que não ficasse. Estudar não tem como objetivo acabar numa apostila. Qual objetivo? Estudar não tem... Puta merda. Estudar não tem como objetivo estudar. Não tem como objetivo ficar em dia com o cursinho, porque se for para ficar em dia, coloca todas as aulas vezes 2, o dia inteiro, em 3 dias tu está em dia. Estudar tem como único objetivo aprender. Se tu não está aprendendo, não importa qualquer motivo que tu está estudando, é melhor ir ver Netflix. Se tu está estudando para ficar em dia, é melhor ir ver Netflix. Se tu está estudando para ficar cansado, dar o teu máximo, dar o teu melhor, vou te contar um negócio, ninguém se importa se tá dando o teu melhor, se o teu melhor não for suficiente. Ai, Matheus, o importante é dar o meu melhor, porque se eu for tudo que eu quiser, se eu me esforçar o suficiente, o homem lá de cima vai me dar. Não. Sinto te informar, não. Nem se tu fizer tudo direito, ainda tem uma chance de tu não ganhar. Ainda, tu vai fazer tudo direito, ainda pode conquistar. Como é que tu vai fazer um negócio sem saber se está fazendo direito, simplesmente pelo fato de fazer? Não faz nenhum sentido no mundo tu estudar apenas para se esforçar. Se eu pudesse aprender com menos esforço, eu com certeza optaria a aprender com menos esforço. Quando eu vou estudar, eu não penso, caramba, como é que eu vou me esforçar mais? Eu penso como eu vou me esforçar menos para ter mais resultado. Porque o que eu quero mesmo é ficar com a minha família, o que eu quero mesmo é aprender o negócio que eu estou estudando, é ter resultado. Eu não quero ficar lá muito tempo me degladiando com um livro. Porra, quanto menos tempo, melhor. Então, tira da cabeça que estudar é dar o teu melhor, se esforçar, ficar em dia, ler a apostila. Ah, Matheus, mas hoje tem negócio, não é para ler a apostila. É, mais ou menos, viu? Porque ler a apostila é uma baita forma de estudo, real. Então, tu tem que olhar e pensar assim, tá, qual forma eu vou estudar? A forma que eu vou estudar é para aprender. Porra, Matheus, mas como que eu sei se eu aprendi o que eu estudei? E aí, Ana Bia, Sueli, Thaís, Lucas, como que eu sei se eu aprendi o que eu estudei? Essa é a grande pergunta. É a pergunta de R$1 milhão, né? O jeito ideal seria, numa situação prática, arguição oral com o professor, uma supervisão próxima. Pô, Matheus, sempre que eu fizer um assunto, eu vou ter que fazer uma arguição oral com quem? Com quem? Não, faz um capítulo de livro aí pra ver se tu aprendeu. Pô, e quem vai corrigir? Né? Então, tu tem que ter certeza que tu aprendeu. E a única forma prática que existe nisso é fazendo questões, não para revisar, mas para conferir se aprendeu. Então, o segundo motivo do porquê estudar fazendo questões é ter certeza que aprendeu aquilo que tu estudou,
para saber se teu esforço deu ou não resultado. Se não tiver dado resultado, tá errado. Se não tiver dando resultado, não adianta de nada. Vai ver Netflix, escolhe uma série bem boa e fala, este ano vai ser um ano de bosta, não vou passar e não vou gastar meu tempo assim. Ou opta por mudar. Só vejo essas duas opções. Por quê? De todas as opções, a que eu acho mais burra é você passar um ano inteiro fazendo negócio errado apenas para se esforçar. Cara, se esforçar, faz direito, velho. Porque se tu tá se esforçando de verdade, tu vai buscar o meio correto para fazer aquilo. É só uma desculpa, é preguiça. Fala, cara, tu tá com preguiça de encontrar um método que funcione, tu vai lá e vai fazer um método qualquer. Então, a segunda coisa é, vou estudar para aprender. Se eu vou estudar para aprender, eu tenho que saber que eu aprendi. Como? Ai, Matheus, tem vários jeitos. Tem. É o primeiro movimento do teste, é saber se você aprendeu. Mas para saber se aprendeu, é muito difícil, se não for por questões. Então, faz questões. Tu vai pegar um bloco de questões e vai simplesmente colocar esse bloco de questões para estudar. Aí tu fala, cara, beleza. Antes de estudar, meu índice de acerto era 60%. Estudei aqui, vi 2 aulas, apostila, fiz 3 resumos, 83 flashcards. Saiu de 60% para 63%. Não adiantou de nada. É esperado tu ter um crescimento significativo do teu conhecimento depois de estudar, concorda? Então tu vai estudar para ver se tu aprendeu. Se tu não aprendeu, tu vai olhar e falar, tá. Então, Matheus, mas como que eu sei? Eu faço ao final? Não. A cada pequeno processo, tu deveria se testar para ver se já funcionou. Então, tu vai olhar assim. Então, imagina que tu vai estar na tua cabeça se tu escala ou não antibiótico no paciente. Tu não vai começar com meritazocin. Não vai, velho. Vai ser horrível começar desse jeito. Vai começar com meritazocin, fotericina, tipo assim, cara, não. O mais provável é tu começar com um remédio oral, um remédio, sei lá, uma amoxicilinazinha, né? Cara, a maior chance é que funcione. Ah, Matheus, e não funcionar. Naqueles que não funcionar, eu faço um negócio um pouco mais forte. Ah, Matheus, e naqueles que não funcionar? Naqueles que não funcionar, eu vou escalando medicação. Tu vai escalar o teu estudo do mesmo jeito. Tu vai falar, tá, qual a forma que 80% das vezes serve para eu aprender o negócio? Tu vai fazer aquele negócio ali. Às vezes é ver videoaula, às vezes é ler apostila, às vezes é comentar questões, às vezes é ler o teu resumo que tu fez a tua vida inteira, às vezes é criar um resumo baseado na videoaula. É sempre a menor coisa que tu vai fazer para aprender. Então, qual a menor coisa que tu vai fazer para aprender? Essa. Então, beleza, paciência, essa. Então, não funcionou, aí tu vai escalando. Então, vai ser como se, sei lá, as questões vão ser aquele mecanismo que vai te dizer se tu vai ou não escalar. E aí, amor, se tu vai ou não escalar no teu estudo, o teu antibiótico aqui, né, o teu tratamento. Se não precisar, ótimo, passa para a próxima. Então, esse é o primeiro ponto. Tu vai ver o porquê estudar resolvendo questões é importante. O segundo ponto. O primeiro ponto é saber se vai estudar. O segundo ponto é saber se tu aprendeu o negócio que tu estudou. E agora, o terceiro ponto, aí sim, efetivamente revisar. Não adianta tu fazer questões de qualquer jeito. Matheus, se eu vou fazer para revisar, eu deveria fazer como? Eu deveria fazer naquela escala de revisões passadas, eu deveria fazer toda terça-feira, eu deveria fazer todo sábado. Cara, sendo bem sincero, real. A gente fez o estudo com os alunos e pegou um monte de perfil. Tinha mais de 1 milhão de interações que a gente analisou. Real. Não faz essa diferença toda. Então, se tu vai fazer a cada 15 dias, a cada 20 dias, você vai fazer toda segunda-feira, não faz diferença. Matheus, não faz diferença, então por que o algoritmo do Medcast funciona desse jeito?
Porque é o jeito que mais otimiza o teu tempo. Porque se o aprendizado é igual, eu otimizo o teu tempo. Ah, Matheus, mas eu prefiro fazer questões ao sábado, porque eu sempre faço 300 questões no sábado e no domingo. Tu vai, no final, tá aprendendo um pouco menos, porque tá cansado. Mas funciona, viu? Então, a única questão é que tu não pode passar tanto tempo assim, porque senão tu esquece. Aí se tu esquecer, tu vai ter que estudar de novo, não mais revisar por algumas questões. Então, tu vai fazer, escuta como eu falo isso há 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Tu vai fazer questões de forma periódica e constante. Vocês já me escutaram usar esse termo várias vezes, de forma periódica, quer dizer, Matheus, aquele 1, 3, 7, 15, 30, funciona? Funciona. A curva de Eisenhower, funciona? Funciona. Ah, Matheus, fazer questão a cada 15 dias, funciona? Funciona? Funciona. Fazer questão todo sábado, funciona? Funciona. Fazer esse assunto uma vez por mês, funciona? Funciona. Pô, a verdade é essa. Mas, Matheus, então, por que na mentoria tu aconselha fazer todo dia? Porque tu vai criar o hábito, é a nossa live passada. Se tu não criar o hábito, a chance é que tu vai me dizer que vai fazer todo sábado, e no final do ano, que eram para ter tido 50 sábados, na verdade tu fez 15. Os outros 35 tu não fez. Então eu falo, cara, faz todo dia, que são 365 dias, e no final tu vai me pedir desculpa porque tu fez 210. E falar, cara, beleza, precisava de mais de 200. Se eu tivesse pedido 200... tu ia ter feito 130. Então, eu já boto aquela velha margem de erro, né? Porque eu sei que é natural, vão acontecer coisas. Então, tu vai otimizar, tu vai estar mais descansado, vai pesar menos. Eu tiro aquela possibilidade de tu não fazer. Mas o importante é que a questão, ela serve para te recapitular como esse assunto cai. É como se ele fosse tu vai puxar a tua memória. Eu esqueci o termo técnico. Tu vai retrieve. Esqueci o termo em português. Se alguém lembrar, fala aqui. Mas tu vai recapitular, assim, tu vai despertar. Pô, velho, faltou o termo. Tu vai reviver aquela memória. Tu vai pegar aquela rota neural e dar um novo estímulo nela. Vai deixar ela mais fresca, tu vai trazer ela para um curto prazo. Tu vai disparar a necessidade de transformar a memória de curto e longo prazo. Então, quando tu faz questões para revisão, tu tem que saber o porquê tu está fazendo. Porque se eu estou falando tudo isso, não adianta tu fazer todas essas questões durante 30 dias e depois esquecer. E fazer na véspera da prova. Não adianta. Tu tem que fazer de forma periódica e constante. Não faz mal tu fazer 1, 15, 30. Desde que tu faça 1, 15, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Se tu for fazer 1, 15, 30 e 6 meses, aí é péssimo, porque cadê o constante? Cara, 6 meses de intervalo não é constante. Se tu vai fazer com o objetivo de saber se isso cai, eu faço só uma vez, tá suficiente. Se eu vou fazer com o objetivo de saber se eu aprendi, fazer umas 2, 3 vezes para ver se eu aprendi mesmo. Depois, na mentoria, a gente explica um pouco melhor isso. Mas se eu vou fazer com o objetivo de revisão, aí é periódico, constante, periódico, constante, periódico, constante, periódico, constante. Porque tu quer formar e criar mais rotas neurais que elas sejam responsáveis por aquela memória. Tu vai sintetizar mais proteínas de memória de longo prazo. Então precisa ser periódico, constante. E a última forma do porquê estudar fazendo questões é para saber como esse negócio cai na tua prova. Porque cai diferente em cada prova. Tem prova que vai cobrar diagnóstico, tem prova que vai cobrar tratamento, tem prova que vai cobrar casca de banana, tem prova que vai cobrar farmacologia. Então tu precisa saber como isso cai na tua prova, não em provas, na tua prova, para tu estar preparado, para no dia não acontecer de tu, sabia tudo, só não sabia o que estava aqui. Se tu for olhar o histórico, aquele negócio cai sempre. Gente, então lembrando, estudar questão tem diferentes motivos. Quando eu olho, e aí, Marcelo? Quando eu olho o porquê estudar fazendo questões, e eu estou buscando aquele quarto ponto, que eu já várias vezes fiz isso no ano passado e retrasado, nos últimos anos. Tu quer só saber como isso cai na prova? Tu sequer precisa resolver a questão. Tu vai estudar por questão. Mas tu vai só ler
a questão. É muito mais rápido, muito menos cansativo. Gente, então é isso. Desculpa a gente não ter conseguido entrar no YouTube, realmente tem um problemão aqui na internet e não carregou. Paciência. E a gente se vê toda quinta-feira às 21 horas. Vai curtir o carnaval e depois do carnaval a gente está aqui logo depois da quarta-feira de cinzas, nossa primeira live pós-carnaval. Então, até quinta-feira que vem, 21 horas, a gente se encontra aqui no Instagram, mas preferencialmente no YouTube, porque a qualidade é muito maior. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.